Olá, muito boa tarde. Última edição do Mundo Record News de semana informativa já está na boa companhia para atualização de principais notícias de atualidade nacional e também internacional. O Sudeste africano se enfrenta a infestação de pragas de gafanhotos. No meio de tudo isso, já surge alerta para a questão de insegurança alimentar e fome na região. Devido ao precário estado de segurança, declínio econômico e a pandemia devastadora, o Programa Mundial de Alimentos e a Organização para Alimentos e Agricultura alertaram que isso pode levar a região a níveis agudos de fome. As agências da ONU também alertaram que a nova onda corre o risco de se espalhar para outras regiões da África Oriental, que inclui Quênia, Etiópia e Uganda. Prevê-se o ciclone e as inundações recentes ocorridas na Somália que permitiram uma reprodução generalizada. Na Etiópia, entre janeiro e abril, os gafanhotos destruíram mais de 1 milhão de pastagens e quase 200 mil hectares de plantações, resultando na perda de 350 mil toneladas de cereais. A Etiópia pede comunidade internacional para que interfira em assuntos internos. O país tem estado a lidar com um conflito agravado na região dissidente de Tigré. O primeiro-ministro da Etiópia emitiu um comunicado a partir da sua rede social, onde afirmou que o exército recebeu ordens de se deslocar para a capital regional de Tigray após o fim de 72 horas dadas para os líderes do Tigray se renderem. Ele prometeu não causar sérios danos à cidade e que o exército protegerá os civis. Mais de 40 mil refugiados fugiram pela fronteira com o Sudão, onde cerca de 8 mil pessoas estão hospedadas em um acampamento que tem um limite de 5 mil pessoas e recebem ajuda médica. Etíopes da região de Tigray, que vivem na África do Sul, protestam fora do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação em Petrólea para exigir o fim imediato do conflito em curso na região. Turquia condena 27 pessoas à prisão perpétua, sendo maioria oficiais e pilotos militares acusados de tentativa de golpe de 2016 no país. De acordo com a imprensa turca, os arguidos foram considerados culpados de tentativa de derrubar a ordem constitucional, tentativa de assassínio do presidente e homicídios voluntários. Os condenados incluem pilotos acusados de terem bombardeado vários locais na capital, como o Parlamento, e oficiais militares que lideraram o golpe na base militar de Akensi. A sentença de prisão perpétua agravada, que inclui condições mais rigorosas de detenção, substitui a pena de morte abolida em 2004. Um total de 475 pessoas estavam em julgamento neste processo, que é considerado o principal relativo ao golpe fracassado de 15 a 16 de julho de 2016. Já na Angola, a Procuradoria-Geral da República proíbe saída de 2 generais do país. Pamodias foi constituído arguido por alegado desvio de fundos. Os 2 generais foram recentemente constituídos arguidos por alegado desvio de fundos, segundo a Procuradoria-Geral da República, que determinou a proibição de saída ao país. Manuel Hélder Vieira Dias Júnior e Leopoldino Fragoso do Nascimento ficam sob termo de identidade e residência e devem obrigatoriamente apresentar-se de forma periódica à PGR até a conclusão do processo de investigação. As medidas de coação são medidas processuais penais que condicionam a liberdade do arguido e têm como finalidade garantir que ele esteja contactável, assim como evitar a repetição da atividade criminosa, bem como prevenir que ele possa interferir no normal andamento do processo. O general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior foi ministro de Estado e chefe da Casa Militar no governo de José Eduardo dos Santos, ao passo que Leopoldino do Nascimento exerceu as funções de chefe das comunicações da Casa Civil do Presidente da República. Os dois terão beneficiado de contratos celebrados entre o Estado e a empresa chinesa, na altura em que vigorava o Gabinete de Reconstrução Nacional. Eles não podem ser presos previamente por gozarem de imunidade.
Ainda na Angola, o Presidente da República participa de um diálogo com a juventude que teve como objetivo ouvir principais preocupações de jovens, informações sobre a situação do país e caminho para o futuro. Questões ligadas a desemprego foi mais apontado no encontro. O diálogo foi com representantes das associações juvenis, contou com a presença de mais de 100 jovens, entre líderes de organizações de partidos políticos, representantes da sociedade civil, ativistas e outros. Numa conversa aberta com o Presidente da República, João Lourenço, os jovens apresentaram as suas preocupações, com destaque para o desemprego, acesso à habitação e a data para a realização das primeiras eleições autárquicas no país. Ainda durante o encontro, o Presidente da República lembrou aos jovens que o direito à manifestação está limitado temporariamente devido à pandemia da Covid-19. Ou seja, estamos a impedir os agrupamentos na via pública, onde poderiam nos fazer chegar as suas preocupações por via das mensagens escritas nos cartazes. Entendemos encontrar uma forma alternativa que não viola o decreto presidencial, que é esta. Já os representantes da sociedade civil e ativistas consideraram a realização do encontro como valiosa, mas afirmam que o mesmo não pode anular as saídas à rua. Onde já tem pessoas do MUSEC, do subúrbio, que sou eu sentando com o Presidente da República, incluindo também outros colegas meus, isso mostra que estamos um passo extraordinário dos princípios da democracia para nós conseguir construir um país. A necessidade de manifestar, ela está intrinsecamente ligada aos problemas que vamos enfrentando. A única coisa que vai parar essa necessidade é a resolução desses problemas. Um dos representantes da classe artística, o ator Costa Vilola, questionou sobre a falta de salas de espetáculos e os impostos que estão cada vez mais altos. Em termos de salas de espetáculos, ou seja, infraestruturas para a cultura, o país não está bem. Eu estendo isso a infraestruturas desportivas também, o país não está bem. A questão dos impostos pesados para os fazedores de cultura. Por que o PIME não integra infraestruturas da cultura? Bom, o PIME não pode integrar tudo. O PIME tem um teto. Alguns jovens saem do encontro satisfeitos, outros céticos. Preferem aguardar que efetivamente se preste atenção às preocupações apresentadas. Penso que a questão que mais nos tem afligido, que é a questão dos impostos, o Presidente da República, penso que deve ter noção que está difícil para todos nós. No diálogo passado com o Presidente da República, em que eu estive, apresentamos determinadas questões que hoje não foram resolvidas. A falta de carteira até hoje, as escolas continuam ainda as pedras e as latas, e não se substitui as pedras e as latas pelas carteiras. Então, nem sempre as promessas são efetivadas. Esta é a terceira edição do diálogo com a juventude realizada pelo Presidente João Lourenço, depois de ter passado pelas províncias do Bié e Zaire. Em Luanda, o encontro acontece depois de, nos últimos meses, a capital do país ter sido palco de grandes manifestações pelo alto custo de vida, desemprego e falta de políticas públicas em favor da juventude. Um ciclone atinge sul de Índia com ventos de até 130 km/h e fortes chuvas. Correspondente Sílvia tem mais informações desse assunto. O ciclone Nivar se moveu para o norte do país, mas com menos força. Por onde ele passou, causou inundações. O trânsito, que já é complicado na região, ficou ainda pior por conta das enchentes. O fenômeno também provocou queda de árvores e de energia elétrica. Em maio, quase 100 pessoas morreram depois que outro ciclone, o Amphan, atingiu o leste da Índia. Foi a pior tempestade em mais de uma década na região. Infelizmente, na Nova Zelândia, autoridades que trabalham ligado à preservação do meio ambiente anunciam a morte de mais de 100 baleias piloto. Quase 100 baleias piloto morreram encalhadas a cerca de 800 quilómetros da costa leste da Nova Zelândia. O anúncio foi feito pelas autoridades responsáveis pela preservação da biodiversidade. A maioria dos animais ficou presa nas praias do arquipélago, mas os esforços de resgate foram prejudicados pela localização remota da ilha. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia informou que um total de 97 baleias piloto e 3 golfinhos morreram no encalhe.
Apenas 26 das baleias ainda estavam vivas quando chegamos. Elas pareciam fracas, foram submetidas à eutanásia, disse um dos responsáveis que trabalha no departamento.